Olá meninos, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre hereditariedade, né? Falamos um pouquinho sobre o que era hereditariedade, falamos do que é uma característica genética, o que é um gene, o que é um gene autossômico, um gene sexual. Falamos um aparato geral sobre essas características básicas de genética e hoje vamos falar um pouquinho sobre o histórico da genética, né? A genética ela é uma ciência nova, uma ciência que surgiu de 1900 para cá. Tá? Antes disso, se estudava a hereditariedade, mas não se cunhava o termo genética. Tanto é que o termo genético significa nascer, né? Fazer nascer, isso significa o termo genético. Tá? Então a genética está diretamente relacionada ao estudo do quê? Da hereditariedade. E nós vimos aula passada que hereditariedade é a transmissão de uma característica genética de uma geração a outra, né, para gerações futuras. Tá? E muito se estudou hereditariedade lá no século XVIII, século XIX, e um desses pesquisadores do século XIX ficou marcado. Tá? Quem foi esse pesquisador? Foi um tal de Gregor Johann Mendel. Esse cara nasceu em 1822 e morreu em 1884, né? Ele nasceu no Império Austríaco, hoje, atualmente, República Tcheca. E esse cara nasceu numa fazenda, né? Os pais eram fazendeiros de origem muito humilde. E ele não queria ser fazendeiro e, obviamente, ele não tinha condições de estudar. Então, o que ele fez? Ele entrou para um mosteiro, tá? E se ordenou padre. Por quê? Primeiro para ter condição de comer, né? Porque lá os padres mantinham lá o mosteiro e todo mundo tinha alimentação. Então ele entrou no mosteiro primeiro para se alimentar. Segundo, para ele poder estudar. Tá? Ele não queria ser lavrador, então ele resolveu estudar e o único caminho que ele encontrou foi se ordenar padre. Então em 1847, Mendel se ordena padre. E aí ele vai estudar. Ele vai estudar o quê? Ele se formou primeiramente em física e depois se formou em ciências da natureza, se especializando em botânica, né? Então, apesar de ser físico, padre e formado em biologia, formado em botânica, ele optou basicamente por botânica. Ele era apaixonado por plantas, né? Então ele resolveu estudar essa questão da hereditariedade com plantas, né? E aí ele foi fazer pesquisas com vários tipos de espécies de plantas para poder analisar e ver qual seria a planta que ele iria usar como ferramenta de estudo. Dentre as várias plantas que ele analisou, uma delas chamou a atenção dele e que ele escolheu para os seus estudos, que foram as ervilhas, né? Então, ele pegou duas variedades de ervilhas, uma variedade, são duas variedades, uma delas produzia semente de cor amarela, e a outra variedade produzia sementes de cor verde. Então, senhores, ele pegou duas variedades de ervilhas. Uma que apresentava semente amarela e a outra que apresentava semente verde. Aí é o seguinte, por que esse cara, dentre tantas as plantas, ele escolheu logo ervilhas, trabalhar com ervilhas? A ervilha tinha algumas características que facilitavam o estudo de Mendel. Primeiro, é uma planta de ciclo curto. O que significa isso? Ele consegue analisar várias e várias gerações de uma planta em um curto período de tempo. Tá? Então, por exemplo, não adianta eu pegar, por exemplo, jabuticaba. Jabuticaba, eu plantar jabuticaba aqui, ela vai começar a dar frutos daqui a 10 anos. Então eu só vou analisar a primeira geração daqui a 10 anos. Até lá já estou gagá. Então, no caso de ervilhas, 1 mês, 2 meses, no máximo, ele consegue analisar uma geração e outra geração. Tá? Então, a planta de ciclo curto facilitou o quantitativo, tá, de gerações analisadas.
Tá? Por isso, uma das características que fez ele escolher ervilha foi uma planta de ciclo curto. A segunda característica que fez com que ele escolhesse ervilhas é que cada pezinho de ervilhas produz uma grande quantidade de semente. Tá? Um número enorme de sementes. Então ele vai ter um quantitativo de indivíduos da geração muito grande. Tá? Então ele tem um quantitativo amostral grande. Então ele escolheu ervilhas, primeiro, por ter um ciclo de vida curto. Segundo, por ter, por geração, várias sementes. E por fim, ele escolheu as ervilhas também porque elas possuem características puras. Tá? As ervilhas, na natureza, fazem autofecundação. Ou seja, ela mesma se fecunda. Então, ela mantém as suas características sem interferência de outras plantas vizinhas. Ela mesma se autofecunda. Então, ela produz gerações e gerações e gerações de indivíduos puros, de indivíduos com características genéticas dela mesma. Tá? Então, isso foi muito interessante para ele. Ele pegou essas plantas, por quê? Porque pegou essa planta por conta da autofecundação, porque ela gera características puras. Tá? Então, ela pegou e estudou uma planta que apresentava semente amarela pura. Essa característica amarela, ela é pura de pai e mãe. Então, o pai e a mãe desse indivíduo eram amarelos. E o indivíduo verde, o pai e a mãe dele também tinham características verdes. Então, ele era verde puro, de pai e mãe. Tá? Então, esses três fatores fizeram com que Mendel escolhesse ervilhas. Né? Ciclo de vida curto, uma grande quantidade de indivíduos e características puras. Né? Então, o que ele fez? Ele fez o que todo mundo fazia na época, quando estava em hereditariedade. Cruzou as plantas. Tá? Só que ele fez de uma forma diferente. O que ele pegou? Bom, ele pegou uma planta pura, verde. Uma planta verde. Né? Vou colocar aqui. Ó. Um indivíduo verde. Verde. Puro. Né? E cruzou esse indivíduo verde puro com um indivíduo amarelo. Olha, ele fez uma característica, ele fez um cruzamento que não existe na natureza. Tá? Na natureza, se o indivíduo faz autofecundação, se ele é verde, ele cruza com ele mesmo. Se o indivíduo é amarelo, ele cruza com ele mesmo. Então, só característica amarelo com amarelo, só verde com verde. Não há essa mistura. E ele fez essa mistura. Tá? Indivíduo amarelo. Puro. Né? Então, o que ele fez? Ele fez uma fecundação cruzada, algo que não existe na natureza. Então, ele pegou o gameta masculino dessa plantinha amarela, fecundou o verde. Pegou o gameta masculino do verde, fecundou o amarelo. Tá? Ele fez uma fecundação cruzada. Vou até anotar o termo aqui para vocês. Aqui, ó. Fecundação cruzada. Então, queridos, ele fez algo que não ocorre na natureza. Na natureza, o indivíduo amarelo cruza com ele mesmo, o verde cruza com ele mesmo. Aqui ele pegou e misturou os dois. O que ele pensou? Ele pensou o seguinte, olha, obviamente, se o indivíduo verde, cruzando com ele mesmo, só produz indivíduos verdes, e o amarelo com ele mesmo só produz indivíduos amarelos, quando eu cruzar os dois indivíduos, eu vou ter sementes verdes e sementes amarelas. Isso é o que ele esperava, tá? Obter sementes verdes e sementes amarelas no primeiro cruzamento. E quando ele pegou, cruzou e analisou as sementes desse cruzamento, ele já teve o primeiro susto. Qual foi o susto? Não ocorreu nenhuma semente amarela. Todas as sementes aqui que surgiram, todas as sementes eram verdes. Todas as sementes aqui eram verdes. 100% verde. Não apareceu nenhumazinha semente amarela. Tá?
Eu não estou falando de 10 sementes, eu estou falando de milhares de sementes, em torno de 4.000 sementes que ele contou. Todas eram o quê? Verdes. Não apareceu nenhum amarelo. Então, quando ele misturou o verde com o amarelo, o que predominou? O verde. E aí ele chamou essa primeira geração aqui, que ele cruzou inicialmente, que eram indivíduos puros, de geração P, ou geração parental, e quando ele cruzou os dois, deu uma primeira geração de filhos, que ele chamou de F1. Aí ele pensou, olha, então eu vou plantar cada uma dessas sementinhas verdes, vou esperar o pezinho crescer e vou deixar ela se reproduzir por autofecundação. Igual fosse na natureza. Deixou ela se autofecundar. Ele pensava o seguinte, olha, se é tudo verde, então na próxima geração, na geração F2, todas as sementes serão verdes. Né? E foi... Ó, então, na primeira geração, nesse cruzamento aqui, todos eram verdes, aí ele deixou essa aqui se autofecundar, autofecundação, e, para o seu espanto novamente, apareceu a característica amarela. Na verdade, apareceram as duas características, né? Apareceu sementes na segunda geração, sementes verdes, e apareceu também sementes amarelas. Olha, o que ele pensou aqui, ó. Primeira coisa que ele pensou, a semente amarela, a característica de cor de semente amarela, saltou uma geração. Ó, ela existe na geração parental, desapareceu na F1 e reapareceu na F2. Só que a proporção não foi a mesma. Tá? Ele contou as sementes, ele contou em torno de 8.000 sementes. Tá? Em média, foram 8.000 e poucas sementes, se eu não me engano. E ele percebeu um padrão quando ele contou as sementes. Ele percebeu que a cada 3 sementes verdes que apareciam, eu tinha quantas amarelas? Uma. Tá? Então ele pensou o seguinte, olha, a proporção fenotípica da característica, lembra aqui que a proporção fenotípica, fenótipo é uma característica manifestada, uma característica física do genótipo. Tá? Quem não sabe o que é fenótipo, procurar a minha aula anterior e dar uma olhadinha. Então, ó, a cada 3 sementes verdes, aparecia uma amarela. Sempre nessa proporção aí. E aí, estatisticamente falando, né, no total de sementes, de 100% das sementes, 75% apresentavam característica verde e apenas 25% apresentavam característica amarela. Aí ele pensou, como é que eu vou entender isso, né? Aí ele usou aquelas características que eu falei para vocês na aula passada, né? Relação de dominância, né, e dominado. Ele falou o seguinte, olha, quando eu misturo um caráter e um caráter predomina sobre o outro, ele chama esse caráter de dominante. Tá? Aquele caráter que dominou o outro é chamado de caráter dominante. E aquele caráter que foi dominado, ele chamou de quê? De recessivo. Então aqui no nosso exemplo aqui, ó, o verde é dominante e o amarelo é o quê? Recessivo. Então verde dominante, amarelo recessivo. Né? Olha, por que um é dominante e por que um é recessivo? Então quando eu misturo os dois, quando eu faço cruzamento entre os dois, aquele que predomina, eu chamo de dominante. Aquele que foi dominado, eu chamo de recessivo. Por que o verde é dominante? Porque quando eu misturei as duas características, 100% das sementes nasceram em qual cor? Verde. Por isso que o verde é dominante. Então, toda vez que eu colocar o verde em contato com o amarelo, qual que predomina? O verde. Ok? Olha, mas como é que ele representou isso? Né? E como é que apareceu esse amarelo novamente aí? Aí ele pensou o seguinte, olha,
Se esse cara aqui é dominante, ele é dominante puro. Esse indivíduo aqui é puro. Ele é dominante, ele é verde de pai e mãe. A emenda pensou o seguinte, olha, qualquer característica, qualquer uma, é dada por dois fatores. Um fator tem que vir do pai e o outro fator, obrigatoriamente, tem que vir da mãe. Né? E aí, emenda falando que isso aqui, ó, esse aqui é um fator dominante. Lembra, na aula passada eu falei que dominante, esses fatores, né, eu represento por letras maiúsculas ou minúsculas, por letras, né? Aí eu falei para vocês que essas letras aqui na genética nós chamamos de alelos. Né? Então eu tenho alelos dominantes e alelos recessivos. O alelo dominante sempre representado por letras maiúsculas, para facilitar, para não ficar falando que é dominante toda hora. Então eu coloquei maiúsculo lá, você já sabe que é dominante. Coloquei uma letrinha minúscula, você sabe que ele é recessivo. Né? Então eu vou colocar as iniciais do indivíduo dominante aqui, V. Né? Então esse aqui tem dois fatores V. Um que veio do pai e o outro que veio da mãe. Tá? Então V maiúsculo, dominante. V minúsculo, recessivo. Então esse aqui ó, é recessivo de pai e mãe. Então ele vai ter um recessivo de pai e mãe. Tá? Então esse aqui é Vzão, Vzão. Esse aqui é Vzinho, Vzinho. Vou apagar de cá agora, para facilitar. Então vamos lá? Olha só. Eu tenho um indivíduo puro, verde, cruzando com um indivíduo puro, recessivo, amarelo. Né? Cruzando com esse aqui. Observe que cada indivíduo produz gametas. As gametas são células reprodutivas. Cada célula reprodutiva, eu falei na aula passada, carrega metade da informação genética do indivíduo adulto. Tá? A informação genética do indivíduo adulto aqui é Vzão, Vzão. Então, o gameta só leva um alelo de cada característica. Então, eu vou ter esse indivíduo aqui produzindo apenas um tipo de gameta, Vzão. Então, metade dos espermatozoides vão carregar esse Vzão aqui e a outra metade vai carregar esse Vzão aqui. Tá? E esse indivíduo aqui é Vzinho, Vzinho, o recessivo de pai e mãe. Então, ele é puro também. Tá? Então, esse aqui também só produz um tipo de gameta. Então, esse aqui produz o gameta Vzão e esse aqui só produz o gameta Vzinho. Então, na hora de cruzar os dois, só vai gerar indivíduos Vzão, Vzinho. Toda vez que eu juntar uma característica dominante com a recessiva, qual que prevalece? Dominante. Então, Vzão é o quê? Que cor? Verde. Então, todos os indivíduos que nasceram desse cruzamento aqui, ó, nascerão fisicamente com qual característica? Verde. 100% verde. O detalhe é que fisicamente ele é verde, mas geneticamente ele leva os dois genes, o verde e o amarelo. Então, quando esse aqui promove a autofecundação, isso aqui é a primeira geração, né, F1, quando faz autofecundação e vai formar a geração 2, F2, eu pego um indivíduo híbrido cruzando com outro indivíduo híbrido. Né? E aí, esse indivíduo híbrido já não produz um só tipo de gameta, produz dois. Esse aqui produz um gameta Vzão e Vzinho. Vou colocar mais embaixo aqui. Vzão e Vzinho. Esse aqui também produz gametas. Dois tipos. Um gameta Vzão e um gameta Vzinho. Vzão e Vzinho. Olha, na hora da fecundação, na hora de juntar a gameta masculina com o gameta feminino, eu não sei qual gameta que fecunda qual. Então eu faço aqui uma proporção, uma probabilidade. Qual a possibilidade desse gameta fecundar esse, ou desse fecundar esse, ou esse fecundar esse, ou esse fecundar esse. Tá? Então eu vou colocar para vocês uma tabelinha aqui, um quadrinho, que nós chamamos de quadro de Punnett. Tá? E nesse quadro de Punnett aqui, ó, eu tenho esses gametas desse indivíduo aqui e esses dois gametas desse indivíduo aqui. Tá? Agora, vamos colocar aqui que esse aqui é o feminino e esse aqui é o masculino. Então, esse espermatozoide pode fecundar ou esse óvulo ou esse óvulo. Eu não sei qual que vai ser liberado. Eu não sei qual que ele vai fecundar. Então, ele pode fecundar os dois. Se esse gameta aqui fecundar esse óvulo aqui,
O indivíduo será Vzão, Vzão. Agora, se esse espermatozoide, em vez de fecundar esse óvulo, fecundar esse óvulo, o gameta será Vzão, o indivíduo será Vzão, Vzinho. Agora, se for, em vez desse espermatozoide, for esse espermatozoide que fecunda esse óvulo, Vzão, Vzinho. Tá? Ou esse com esse, Vzinho, Vzinho. Olha, esse indivíduo vai ser Vzão, Vzão. Qual vai ser o fenótipo dele? Verde. Né? Porque são dois dominantes aqui. Esse indivíduo vai ser Vzão, Vzinho. Mas qual vai ser o fenótipo dele? Toda vez que eu tenho um dominante com recessivo, qual que prevalece? Dominante. Então esse aqui também será verde. Observe que geneticamente eles são diferentes. Mas fisicamente, fenotipicamente, eles são iguais. Tá? Cor verde, só que geneticamente são diferentes. Olha isso aqui também, ó, Vzão, Vzinho. Toda vez que eu tenho um alelo dominante com alelo recessivo, qual prevalece? O dominante. Então esse aqui, ó, será verde. Esse aqui será verde. Esse aqui será verde. Opa, esse aqui não tem nenhum alelo dominante. São todos dois recessivos. Então esse aqui será de cor amarela. Opa, qual é a proporção aqui, ó? 1, 2, 3 verdes para quantos amarelos? 1. A proporção de 3 para 1. Obedeceu aqui? Obedeceu. Então o Mendel conseguiu justificar por que na segunda geração apareceram uma proporção de 3 sementes verdes para 1 amarela. E mais, ele fez muito mais. E geneticamente ele percebeu que a proporção é diferente. Eu vou ter, ó, lembrando que alelos iguais, o termo que nós colocamos na aula passada é homozigoto. Alelos diferentes, o termo é heterozigoto. Então veja só, nessa probabilidade aqui, fisicamente, 3 verdes para 1 amarelo. Geneticamente, ou genotipicamente, eu tenho um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 recessivo. Então, senhores, a proporção genética não é igual à proporção física. Tá? Então, Mendel conseguiu comprovar o porquê do aparecimento da proporção de 3 verdes para 1 amarela e mais, ele conseguiu deduzir que nos indivíduos verdes eu teria indivíduos puros e indivíduos híbridos. E o recessivo só irá aparecer a característica em homozigose recessiva. Tá? E aí, explicando tudo isso aqui, ele elaborou a sua primeira teoria, a sua primeira lei de Mendel. Toda característica é dada por 2 fatores que se separam na formação de gametas e se reagrupam aleatoriamente na fecundação. Toda característica é formada por 2 fatores que se separam aleatoriamente na formação dos gametas e se rearranjam na fecundação. Essa primeira lei foi conhecida como primeira lei de Mendel. Ok? Tudo bem, alunos? Vou deixar uma apostilinha para vocês sobre esse assunto, sobre essa teoria dos experimentos de Mendel e vou passar uma listinha de exercícios para vocês sobre o mesmo assunto. Um grande abraço a todos, estou aberto a esclarecimento de dúvidas. Até mais e até a nossa próxima aula.